Para dar início às palestras, convido ao palco a prática da Barra do Rio Grande, Débora Queiroz Gadelha de Barros, que falará sobre a mulher na praticagem. Por favor, Débora. Bem, primeiro, bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão aqui nessa manhã e agradecer também o convite que me foi feito. Uma baita responsabilidade representar todas as 12 mulheres da praticagem brasileira. Eu sou Débora, trabalho na praticagem de Rio Grande, ZP19. Entrei no concurso em 2008, sou prático desde 2010. Minha palestra, como sempre, já começa cor-de-rosa. Vamos lá. Para iniciar a palestra, quando eu recebi o convite, primeiro que eu pensei de fazer alguma coisa meio tipo bate-papo mesmo, né? Que todo mundo que me conhece sabe que eu não sou muito boa com formalidades. Então, eu pensei quais seriam as perguntas meio óbvias que todo mundo que tem curiosidade sobre o nosso trabalho faria. Então, seriam, a princípio, essas 3 perguntas. Quando tudo começou? Por que não haviam mulheres antes? Se passaram mais de 200 anos para nós termos as primeiras mulheres. E quais são as diferenças entre homens e mulheres realizando essa profissão? As 2 primeiras perguntas, eu basicamente tento responder através de uma linha do tempo, para localizar vocês cronologicamente como foi se dando tudo isso. E a última, depois, é um bate-papo mesmo. Então, tudo começou em 1808, foi o início da praticagem no Brasil, com Dom João VI, através da abertura dos portos das Nações Amigas. O primeiro momento em que aparecem as mulheres, começam a aparecer no entorno da história, é em 1980, quando a Marinha permite o ingresso de mulheres na força, no corpo auxiliar. Então, desde 1980, a gente já começa a ver as mulheres entrando na Marinha, e agora, até a partir de 2014, a Escola Naval abriu vaga para as primeiras mulheres seguirem carreira através da Escola Naval. Tivemos 12 mulheres que entraram para o corpo de intendente. E, posteriormente, vai estudar a possibilidade delas poderem ingressar em outros corpos também. Nesse meio tempo, chegou, em 1997, a primeira turma feminina na Marinha Mercante. Foi no CIABA, né, na Escola de Belém. Essa turma é a turma da Ildelene, que muitos de vocês já devem conhecer, que ela é um marco assim, na história das mulheres na área marítima. Então, a partir daí, eu não posso afirmar com precisão se não tinham mulheres antes, tá, se candidatando ao concurso. Esse foi o primeiro registro que eu consegui encontrar, que foi em 1999, já surgem as primeiras candidatas que eu encontrei, né, do sexo feminino no concurso. Aí eu tenho uma teoria de Débora, tá? Não é nada comprovado cientificamente. Eu acho, o que acontece? O concurso, a profissão do prático, de forma geral, ela é uma profissão que muita gente não conhece, até hoje, né? Não sabe muito bem o que faz, como é que faz para virar prático. E até 2006, assim, muito pouco se conhecia sobre, principalmente, o processo seletivo, né? E 2008, aí já ficou mais conhecido por todo mundo. Então, a partir de 2006, 2008, que ganhou mais foco o processo seletivo para prático. E o que muita gente, eu acredito, né, na minha opinião, que pensava, é que, como é uma carreira do meio marítimo, que provavelmente teria que ser da Marinha Mercante ou da Marinha de Guerra, e como até então não tinha nenhuma mulher ingressando através da Escola Naval, e só em 97 foram ter as primeiras mulheres na Marinha Mercante, aí eu acho que foi quando deu aquele estalo de pesquisar, mas espera aí, mas as mulheres podem se inscrever nesse processo seletivo. E foi quando eu encontrei, então, o primeiro registro de 3 candidatas inscritas, porém nenhuma aprovada ainda. Daí, em 2000, se formou a primeira turma da Marinha Mercante do sexo feminino, a turma do CIABA, da Ildelene, que todo mundo já conhece. Eu vou falar dela depois com mais calma. A Ildelene é essa daqui.
Essa é a foto da primeira turma das mulheres, da Marinha Mercante. O que mais? 2006, finalmente, é o primeiro concurso de praticagem a ter candidatas do sexo feminino aprovadas. Esse concurso foi um marco, porque não só teve candidatas do sexo feminino aprovadas, foram 3, né? Na verdade, foram 18 candidatas do sexo feminino, e das quais 3 foram aprovadas. Nesse processo seletivo, as 3 candidatas aprovadas, a primeira foi a Yara. E não só ela foi a primeira mulher aprovada, como ela foi aprovada no primeiro lugar geral. Então, não só abriu as portas para as mulheres, como ela já entrou assim, de primeira, já entrou bem classificada. Na sequência, entrou ela, a Michele, que hoje é prático do Rio, e a Lívia, que é prático de Itajaí. Esse concurso ele foi para a Bacia Amazônica somente, concurso 2006. Então, todas foram aprovadas para a Bacia Amazônica, porém, a Michele e a Lívia não chegaram a iniciar o estágio, porque elas eram da segunda ou terceira turma, e somente a Yara iniciou o estágio lá. Só que, nesse meio tempo, a Yara fez o estágio. Quando ela estava para concluir e fazer a prova, abriu o concurso de 2008, que aí tinha vaga para muitas EPIs do país. Então, a Yara, antes de fazer a prova de prático para concluir o estágio lá, ela se inscreveu no concurso de 2008 e aí passou no concurso de 2008 novamente. O concurso de 2008, na verdade, a gente teve 7 candidatas aprovadas. As 3 do concurso de 2006, todas elas foram aprovadas novamente. A Michele, a Lívia e a Yara. E tivemos mais 4 candidatas a mais, que essas, então, seriam as 7 primeiras mulheres a ingressar na carreira efetivamente. Todas se tornaram prático. Aí, além das 3 primeiras, nós temos a Nicole, de Vitória, a Letícia, de Santos, a Kelly, de Itajaí, junto com a Lívia, e eu, em Rio Grande. Vamos ver. Esse concurso teve 117 vagas, das quais só tiveram 7 mulheres, ou seja, menos de 6%. Mas, para um lugar que não tinha mulher, né, já está muito bom. Daí, nesse meio tempo, a gente passou o ano 2009 estagiando. E, no mesmo ano de 2009, apesar de não ser da praticagem, mas eu acho que é um fato bem marcante para todas as mulheres na área marítima, a gente teve o primeiro comando de um navio brasileiro por uma mulher, que foi a Eudelene Lobato Bahia, comandou o navio Carangola. Ela, na verdade, já havia sido pioneira anteriormente, além de ser da primeira turma formada da Marinha Mercante. Ela também foi a primeira mulher a imediatar o navio, foi a primeira mulher a receber uma carta de capitão de cabotagem. Então, não dava para não falar dela, né? Finalmente, em 2010, depois de muito suor, nós nos habilitamos como as primeiras mulheres práticas, não sei, da história do nosso país. Os primeiros certificados foram emitidos no dia 1º de abril, e não é mentira. E foram entregues no dia 12 de abril, em cerimônia na própria DPC. Nós recebemos o certificado da mão do DPC. Nessa ocasião, já tinham 4 práticos mulheres habilitadas. Foi na ordem eu, primeiro em Rio Grande. Na sequência, a gente teve a Nicole, em Vitória. Depois, a Fernanda Letícia, em Santos. E a Lívia, que também recebeu o certificado nessa cerimônia. Então, as outras meninas ainda estavam concluindo o estágio. Mas todas nós recebemos, nessa ocasião, o certificado, nós 4. Aqui eu montei, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, do quadro atual das mulheres no Brasil. Eu vou descendo de norte para o sul, tá? No total, somos 12 agora. Depois dos concursos de 2008, que foi o primeiro a ingressar realmente mulher prática, 2011 e 2012. Então, primeiro a gente tem a Carla, da ZP1, Fazendinha, junto com a Romena, que também está em Fazendinha no concurso seguinte. Agora, na verdade, na ZP1, a gente também tem mais uma mulher,
que ela iniciou agora o estágio, né, o treinamento, que é a Maria Cristina. Depois, descendo mais um pouquinho, a gente tem a Priscila Midori, que ela é prático da ZP7 em Natal, porém, ela passou nesse último concurso e está praticando em Santos. A Vanessa, nossa colega homenageada, que é prático de Recife, ZP9. A Nicole, que todo mundo conhece também, prático de Vitória, ZP14. A Michele, prático do Rio. No Rio, a gente tem também a Andressa, que foi do outro concurso, ZP15, as duas. Aí, em Santos, a gente tem a Fernanda Letícia e a Priscila Midori, como eu falei, que iniciou o estágio agora lá. Em Paranaguá, a gente tem a Vanessa, outra Vanessa, Vanessa Moraes, EP17. Itajaí, nós temos duas mulheres que entraram no mesmo concurso, a Lívia e a Kelly. E no Rio Grande do Sul, tem eu, Power Ranger cor-de-rosa, né? Só tem eu lá. Então, no total, somos 12, como eu havia dito. No Brasil todo, nós temos 473 práticos, dos quais somente 12 são mulheres. Isso representa apenas 2,5% do total de práticos. Se a gente considerar que a população brasileira, no último censo, é mais composta por mulheres do que homens, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né? Mas, também, se considerar o tempo que a gente levou para entrar, até que tá bom. Estamos chegando lá. Na prática, né? Tem diferença entre homens e mulheres? Claro que tem. E a gente nem quer que não tenha. A gente tem muito orgulho de ser mulher. Tipo, eu brinco que eu sou Power Ranger cor-de-rosa mesmo. Eu sempre fui fã número 1 de rosa. Então, eu embarco de rosa, uso brinco rosa. Claro que guardadas as devidas proporções, porque a gente tem que estar sempre muito composto, se vestir de forma adequada. Mas quase todas as meninas que me mandaram foto estão de batom, estão de brinco. Então, a gente não quer ser igual. Não, a gente só quer ter os mesmos direitos, já que a gente tem os mesmos deveres. Mas, sem dúvida, há diferenças. Então, a primeira coisa que eu achei que todo mundo ia querer saber, e que a gente sempre conta os causinhos por aí, é se existe preconceito na profissão. Gente, é óbvio que tem, né? Ninguém esperava que não tivesse. Mas eu vou falar a verdade para vocês. É bem menos pior do que eu imaginava. Eu conversei com muitas meninas e, de forma geral, quando a gente foi, né, se mudar para a ZP, aquela expectativa de como é que ia ser, se a gente ia ser bem recebido, gente, foi muito melhor do que a gente esperava. Estava conversando com a Romena esses dias e ela comentou que, assim, uma das coisas que ela tocou foi que ela foi muito bem recebida na ZP dela. E de Rio Grande mesmo, eu posso dizer a mesma coisa. Na verdade, pelos colegas de profissão, não sei se alguém teria alguma coisa diferente para dizer, mas os colegas de profissão nos respeitam muito, nos tratam muito bem. Na verdade, eles até dão umas mimadinhas na gente. Lá em Rio Grande mesmo, e a Vanessa me contou que em Recife é assim também, lá em Rio Grande, a nossa torre tem 2 quartos. Um quarto para os 19 práticos e o outro é meu. Então, não tenho o que reclamar. A gente é muito, muito bem recebida mesmo. A Vanessa já falou que tem as coisinhas dela, tudo cor-de-rosa no quarto. Então, preconceito. Com os colegas de profissão, a gente não teve. A gente foi muita cautela por parte deles, muito cuidado. No começo, quando eu cheguei em Rio Grande, chegava a ser engraçado. Eu estava manobrando o navio, eu falava, vou no banheiro. Aí tinha um colega nosso que falava, não, peraí, eu vou lá olhar se o banheiro está limpo para você, né? Banheiro de navio não é limpo, gente, nunca vai ser. Não tem esse perigo de ter alguma surpresa. A surpresa aqui é sempre sujo. E, tipo, também, às vezes eu entrava na caminhonete, né? E aí tava todo mundo rindo. Aí eu entrava, acabou o assunto. Aí o que houve? Estão falando de mim? Mulher neurótica, né, gente? Sempre penso pior. Aí eles, não é que a gente estava falando palavrão. Então, eles eram cuidadosos de não falar palavrão na minha frente. Depois eles viram que eu sou carioca meio boca suja, até nem se preocupam mais tanto com isso. Outro fato que também a gente se preocupou, tá, beleza, não no trabalho não teve preconceito nenhum, foi tudo ótimo.
com os colegas de profissão. Tá? E no navio? Óbvio que teve preconceito, tem uns causinhos para contar. Mas também foi abaixo do esperado. A gente tem algumas surpresas, claro, né? Por exemplo, uma coisa que é padrão. É assim, entro eu e o praticante no navio. O que o comandante faz? Photoshop na Débora, passa direto, vai apertar a mão do praticante. O comandante não tem dúvida que quem é o prático é o praticante, só porque ele é homem. Então, isso é bem comum, sabe? A gente já leva na boa, mas é padrão. Toda vez que a gente embarca no navio, a gente vai dar a mãozinha assim para o comandante, aí ele pensa, não, vamos apertar primeiro em ordem de hierarquia. Aí ele passa direto por mim e vai apertar a mão do praticante. Aí o praticante fica sem jeito, fala, não, o prático é ela, faz parte. Então, isso assim, é o mais corriqueiro que acontece. Mas a gente acha graça no final. Outra coisa que todo mundo brinca. Claro que a bordo eu já ouvi, ai, mulher nem sabe dirigir carro, como é que vai pilotar navio? Gente, pra falar a verdade, eu dirijo mal pra caramba. E eu sei de um monte de prático e prática, mas práticos homens também, que nem tem carteira de motorista. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se mulher dirigisse tão mal assim, o seguro de carro de mulher não era mais barato. Então, a gente dirige bem, a gente é tão cauteloso que o nosso seguro é mais barato. E manobrar navio não tem nada a ver com carro. Eu vi uma entrevista da Eudelene, que ela até falou que no Rio, no volante, ela é muito, muito ruim mesmo. Mas que no timão, ela se garante. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E mulher não necessariamente dirige mal. Pilotar navio, muito menos. Outra coisa que acontece também, bem comum, é tipo, tinha mais, hoje em dia, pelo menos Porto de Rio Grande tem frequentado mais esses navios. Dependendo, aí não sei nem se chega a ser preconceito, porque é cultural. A gente chega, sempre que a gente chega no navio, a gente vai apertar a mão do comandante. É como chegar na casa de alguém, você tem que dar, oi, tudo bom? Vai lá apertar a mão do comandante. E aí tem algumas culturas que os homens não podem apertar a mão das mulheres. Então, algumas vezes eu já fiquei no vácuo, tipo, chegar, oi, comandante, tudo bom? Ele, aí eu, tá, desculpa. Então, assim, acontece também. Já não sei nem se entra no quesito preconceito, né? Porque, na verdade, é um problema cultural. Já teve um caso também que eu estava manobrando o navio, aí acabou a manobra, e o comandante bem feliz, sabe? Aí ele veio me elogiar. Aí ele falou, nossa, até que para mulher você manobra muito bem. Mas eu percebi que ele estava querendo me elogiar mesmo, que ele estava felizinho, sabe? E ganhei presentinho depois. Mas, tipo, sem querer, sabe? É natural. Já me falaram também uns colegas que, às vezes, eles chegam no navio, aí o comandante pergunta, cadê a Débora? A Débora está de folga. Pô, a Débora manobra que nem homem. Então, isso é intrínseco mesmo. E, de forma geral, a gente não se aborrece. A gente acha graça e põe na lista das piadinhas que a gente vai contar para alguém depois. O único problema mais chato que eu tive, que eu até anotei para não esquecer de comentar, foi um navio que eu entrei e o comandante começou a gargalhar. Eu entrei, o comandante gargalhando. Aí ele olhou para mim, are you the pilot? Você é o prático? Aí eu, sou. Aí ele riu mais ainda. Aí eu fiquei olhando assim, sério, falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque depois de tudo isso, você tem que ficar lá 1 hora, pelo menos, se dar bem com essa pessoa, né? Então não dá para brigar. Daí ele falou, no meu país, mulher não trabalha, ela casa e fica em casa. Aí eu falei, pois é, no meu país, a gente trabalha para não ter que aturar marido arrogante achando que manda na gente, né, comandante? Vamos lá, 2 rebocadores, puxa, empurra e seguir o baile. Não dá para brigar, gente. Quando tem essas situações, você depois acha graça, mas passa, né? Dura 1 hora só, 2 a manobra. Não na fazendinha, né? Que aí tem que ficar aturando o mau humor por mais dias. Eu imagino que seja mais complicado, né? E outra coisa, falando de preconceito que eu queria falar, é que muitas vezes é mais pela pouca idade. Eu me achando jovem, né? Mas isso acontece, acho que vários meninos aqui podem atestar. Os que são novos, ou os que já foram novos um dia, quando entraram na profissão. Muitas vezes o comandante, ele tem o cabelo todo branco, anos de experiência, e ele olha para você com essa cara de pirralho. Você que vai ser responsável pelo meu navio? Fala sério, né? Então, acontece muito mais pela idade, e aí não é uma coisa que acontece só com a gente, acontece com os homens também, do que só por ser mulher. A Nicole me contou uma vez que ela chegou a bordo, e aí o comandante me pediu a identidade dela, porque achou que ela era muito nova. Não era possível que ela podia ser o prático daquela embarcação. Aí, na esteira do preconceito, outra coisa que todo mundo pergunta,
Tá, e rola assédio? Como é que funciona isso? Gente, rola, mas é contornável. Então, eu fiz uma comparação com uma charge que todo mundo conhece, os práticos, né? Do Chip Handling, que é Pilot as seen by. Como os práticos são vistos por outras pessoas e por eles mesmos. E aí, na sequência, eu fiz Lady Pilot as seen by. Pela tripulação filipina. Gente, é bom para autoestima, sabe? Porque acho que quando eu tiver 60 anos, eu ainda vou ser recebida como diva. Mas, na verdade, não adianta você se iludir, é só porque eles não veem mulher há 40 dias. Então, muitas vezes, eles estão vindo de longe. Não só não veem mulher, eles só veem as mesmas pessoas do navio por 40 dias. Eles não se aguentam mais. E aí chega alguém diferente. Falante, que nem eu, falo pra caramba. Às vezes eu sou meio guia de turismo, fico falando sobre os moles da Barra, quantos quilômetros tem a Praia do Cassino, a maior praia do mundo. E aí eles já ficam felizes só da nossa presença diferente ali. Pô, sendo mulher, então, gente, vocês já imaginaram, né? É alegria pura para os filipinos. Tanto é, os mestres da lancha brincam que eles tinham vontade de filmar. Quando sobe um prático no navio, quando vai descer, principalmente, né? Porque eles já sabem quem é o prático que está dentro. Quando desce um prático do navio, tá lá, só um oficial acompanhando o prático, assim, rabugento do lado, tipo, tá, desce logo para eu recolher essa quebra-peito. Quando desce eu, gente, vai a população toda, todo mundo do navio tá lá. E aí todo mundo torcendo para que dê tudo certo. E eles falam, take care, Lady Pilot, take care. Ficam todos preocupados se eu vou descer, apitam depois. É uma festa, sabe? Até a Carla estava me contando um episódio que eu falei da Carla Popstar. Ela, uma vez, estava num navio, numa dessas viagens lá, pela bacia amazônica. E aí, durante a manobra, tudo normal. Quando ela chegou numa cidadezinha, assim, do nada, começou a juntar um monte de filipino em volta dela, assim, oh, Lady Pilot, batendo foto. Então, assim, o assédio, de forma geral, ele não é tão ruim. São poucos casos que acontecem, e a maioria é contornada com certa facilidade. É mais tietagem do que assédio, sabe? A gente bate muita foto. Certamente, no Facebook das Filipinas, eu estou bombando. Acho que se um dia eu for viajar para Filipinas para mergulhar, eu vou chegar no aeroporto e vão pedir até autógrafo, porque tem muito filipino a bordo, e eles sempre pedem foto. Muitos pedem até, assim, como exemplo, sabe? Tem comandante que fala todo feliz, eu tenho uma filha mulher, poxa, vou bater uma foto sua para mandar para ela. Pô, pode tirar, claro. Tem várias fotos. Mas, na verdade, acho que o assédio mais comum, além das fotos, que as fotos tem mesmo toda hora, o assédio mais comum é a pergunta que nunca quer calar. Toda vez a gente chega no navio, falei com a Vanessa já falou que é a mesma coisa. Pergunta que ela mais escuta. Você chega a bordo, tá, ele não quer saber quantos rebocadores, nem se vai passar por retinida ou por lancha. Ele olha para você e pergunta, você é casada? Então, a gente até brinca com isso, sabe? Nem dá mais atenção. Essas coisas assim, pedir foto, fazer perguntinha, é normal. A gente já aprendeu a contornar. Toda mulherada já tem uma respostinha na ponta da língua que deixa bem claro, olha, não tem papo, mas sem que também ficar um clima muito ruim a bordo. Porque quando tem um cara que te aborda e você quer dar um fora nele, é bem fácil. Mas quando você vai ter que ficar uma hora trabalhando com ele, você não pode ser rude também. Então, normalmente a gente leva na boa, já está todo mundo treinado, né? De forma geral, a maioria é bem respeitadora. Falando de filipino ainda, teve um caso que a Carla me contou, que ela acabou a manobra dela, aí foi para o camarote descansar. Daqui a pouco toca o telefone. Ela pensou, meu Deus, o que aconteceu? O prático precisa que eu suba, né? Porque lá eles revezam. Era um filipino chamando ela para tomar uma cervejinha. Legal, né? Acontece. Pedir telefone, muito normal também. A Lívia já me falou que uma vez o imediato pediu o telefone dela porque ele tinha medo de se perder na cidade. Ai, pobrezinho, né? Então, essas aí, cara, são muito batidas mesmo. A pior que eu tive mesmo, que foi de um navio HS Metana, que era um navio que fazia linha para Rio Grande, um container pequeno. E ele sempre ia lá. E eu era praticante ainda, por sorte. Eu estava com um colega, um prático junto, né, porque eu ainda era praticante. Então, por sorte, eu estava acompanhada. Daí, durante a manobra, uma hora o prático foi, sei lá, se afastou de mim para atender o rádio, para resolver alguma coisa. Aí o comandante veio. Sabe aquela pessoa que vai falando para cima de você, assim, que está dançando tango, sabe? E você vai andando para trás, assim, no moonwalk, e o cara não para de falar perto. E eu já me esquivando. Aí ele veio, não vejo a hora de você virar prático. Vai ser só eu e você aqui nesse navio.
Aí, meu colega viu, eu não estava sozinha, graças a Deus. E aí ele falou, Débora, não vou sair do seu lado até acabar essa manobra, vou ficar contigo. Eu, ai, por favor, graças a Deus, né? E aí, quando acabou a manobra, eu achei que ele já tinha gastado toda a cota de fofurinhas dele, né? Fui apertar a mão dele, que apesar dele ser um idiota, a gente não tem como não apertar a mão dele. Você está na casa dele, tem que se despedir, né? Você tem que ser educado acima de tudo. Então, eu fui lá, apertar a mão dele, padrão, agradecer, boa viagem, essas coisas. No que eu dei a mão para ele, ele me puxou para cima dele. Aí eu empurrei, assim, ele... Não, é que no Brasil se despede com 2 beijinhos. Desse jeito, gente. Então, assim, nesse caso, pelo menos é o que eu disse. Foi poucos casos relatados, foi um caso grave que eu tive até hoje, o resto dessas bobeiras mesmo, e foi contornado com certa facilidade, porque eu era praticante. Então, o que a gente fez? Nessa época, logo depois eu me tornei prático, já estava concluindo o estágio, aí meus próprios colegas me apoiaram, tipo, a gente ficava de olho na página, tipo, ai, tá chegando HS metana de novo, tomara que não caia para mim. Então, todo mundo tentava ajudar de alguma forma para que eu não tivesse caído com o navio do HS metana. E logo depois, assim, não lembro quanto tempo depois, o comandante se aposentou, e o navio parou de frequentar Rio Grande. Foi o único problema grave mesmo, né, mais chato, né, de contornar. E que não foi tão ruim, porque eu não estava sozinha, de verdade. Mas não é só de coisas ruins que se vive no navio. Gente, tem que ter vantagem de ser mulher, não é verdade? Tem que ter alguma vantagem. Não pode ser só assédio, preconceito, ó, como a gente sofre. Não, mentira, falsidade minha. Eu já falei que eu tenho um quartinho só para mim, né? Além disso, a gente tem uma coisa que a gente é café com leite, gente. Tudo que a gente faz é tão bonitinho, a gente manobra tão bem, gente. Por mais que vocês se esforcem, vocês podem se esforçar um monte, vocês nunca vão manobrar melhor que a gente. Porque a gente tem o fator de correção de ser mulher. Então, tudo que a gente faz é muito bom. Às vezes eu faço uma manobrinha assim, mequetrefe, sabe? Só razoável. E aí o comandante vem, very good maneuver, Lady Pilot, muito boa, aperta minha mão, acha a manobra incrível. Tipo, que bonitinho, ela sabe o que é Boreste bom bordo. Então, assim, a gente tem esse fator de correção, assim, a gente é café com leite, então a gente manobra melhor que vocês. Desculpa, meninos. Outra coisa também, que aconteceu uma vez, também nessa mesma linha. Eu estava manobrando o navio, eu era praticante, foi meio brega até. Daí acabou a manobra, aí o comandante falou, eu queria te entregar uma carta. Aí eu, meu Deus, uma carta a protesto? O que eu fiz de errado? O que ele vai reclamar nessa carta? Aí não, era uma carta elogiando o meu desempenho na manobra. Mandou entregar para a Capitania dos Portos, dizendo como eu manobrava bem. Eu falei, olha, aqui não é TripAdvisor, né? Eu não preciso que você dê um feedback. Não vou entregar na Capitania, que isso é muito brega, né? Aí tem essas coisas. Agora, o que tem de vantagem mesmo, me perdoem, meus colegas, fiquem com seus pacotes de cigarro míseros ou uísque de 5ª categoria. Porque, assim, quem não é do trabalho, vou explicar. Quando a gente faz uma manobra muito boa, o comandante fica felizinho e aí dá um pacote de cigarro ou uma garrafa de uísque, uma coisa bem marujesca, assim, sabe? É bem típico. Então, quando você faz uma manobra boa, hoje em dia a gente está ganhando pouco presente, mas antigamente a gente ganhava bastante. E, de forma geral, todo mundo ganha um pacote de cigarro e uma garrafa de uísque. Mas você acha que vão dar um pacote de cigarro para as mulheres, gente? Coisa horrível, né? Claro que não. Alguns ainda dão, mas a maioria já está no nível mais elevado. Então, eu fiz uma seleção aqui para matar meus colegas de inveja dos presentinhos que eu ganhei. E eu sei que as meninas todas já ganharam um monte de presente também. De forma geral, o que mais bomba, tá? É a latinha de chá, aquela chinesa, toda desenhadinha, bem linda. Tem uma coleção. Garrafa de vinho muito bom, muito melhor que o uísque, né, minha gente? Mulher não é muito do uísque. O vinho é bem melhor, ainda mais no frio de Rio Grande. Mas o meu favorito são os chocolates. Essa foto aí, eu até mandei na época para uns colegas para irritar eles, sabe, por WhatsApp. Eu ganhei tudo isso em um único navio. Atenção, 7 barras de chocolate e 2 garrafas de uísque. Estou falando, gente, vocês podem se esforçar, vocês nunca vão manobrar tão bem quanto eu, desculpa aí. Então, isso foi um único navio. Esse aqui, infelizmente, eu não tenho mais todas as coisas para fotografar, porque eu já gastei. Foi assim, eu estava num navio, o comandante era da Bulgária, e eu fico me esforçando para ter assunto de tudo que é lugar, né? Aí eu, o que eu vou falar da Bulgária que seja legal, né? Para mostrar um pouco de cultura. E aí a gente conversando, e ele falou, não, porque na Bulgária os produtos típicos são, todos os produtos são derivados de óleo de rosa. Tem um monte de coisa de óleo de rosa. Ai, mas que pena, não tenho nenhum aqui para te dar, vou ter que te dar cigarro. Eu, tudo bem, comandante, não tem problema. Aí ele falou, não, faz o seguinte, me dá teu endereço que eu vou te mandar uma caixa de presente da Bulgária.
Aí eu, vou dar meu endereço? Já não dou telefone, né? Vou dar endereço. Pior ainda, né? Eu sou louca. Aí eu falei, comandante, vou te dar aqui meu cartãozinho, tá? Toma aqui meu cartãozinho. Aqui tem o meu e-mail e tem o site da praticagem de Rio Grande. Aí lá tem o endereço da empresa, tá? Se você quiser mandar para lá. Aí ele pegou o cartão e eu achei que ele não ia mandar nada, né? Meses depois me ligam lá da praticagem. Débora, chegou uma caixa enorme aqui para você. Eu abri, tinha hidratante, sabonete líquido, sabonete em barra, sais de banho, óleos de rosa, tudo de óleos de rosa. Esses foram os produtos que sobraram. Essa é uma blusa que eu ganhei de um comandante que estava voltando, aí tinha comprado blusa de Vancouver para a família inteira, para a mãe, para a filha, para a tia. Aí eu falei, acho que eu posso deixar aquela tia chata sem a camisa, né? Eu vou te dar uma. Isso aqui também, duvido que vocês já tenham ganho. Só as meninas ganham isso. Eu ia começar a manobra, aí vem um mestre de rebocador, ogro pelo corpo todo, Betão, de Rio Grande, quem é de lá conhece. E ele me chamou, Débora, tem como arriar uma retinida aí, por favor? Aí eu, tá, retinida para quê, Beto? Não, aí que eu vou te mostrar, tem um presente para você. Aí eu pedi ao comandante, tem como baixar uma retinida ali para aquele rebocador? Aí tá. Daqui a pouco vem o cara, gente, era um bolo desse tamanho. Ele fez um bolo inteiro no rebocador, que eles têm umas comidas maravilhosas lá, por sinal, vocês deviam provar. E aí ele mandou meio bolo para mim, eu no meio da manobra. Daí eu dividi esse bolo com todo mundo, a gente fez um cafezinho lá e virou uma festa no navio. Também sorvete, 3 bolas de sorvete, só eu ganho a bordo, né? Vocês ganham aquele peixe filipino cheio de espinha horrível, né? Que é mais espinha do que peixe. Eu ganhei sorvete, gente, desculpa. Isso aqui foi o mais legal também. Era Natal, aí eu estava de folga no Natal, tinha sido felizarda do ano, e um colega meu estava na escala no Natal, coitado, né? E aí ele foi manobrar de madrugada, aquele dia chuvoso, lindo de Rio Grande, e o comandante olhou para ele e falou, não é a Débora? Aí ele já ficou revoltado, né? Pô, cara, eu chego aqui, acordo de madrugada, você me recebe desse jeito? Falta de consideração. Aí ele, será que ela vem na desatracação? Será que ela vem? Ele, não, ela está de folga na semana do Natal, cheio de ódio no coração. Aí o comandante falou, não, sabe o que é? Que eu tenho um presentinho para ela. Será que dá para você levar? O prático não ganhou nem cigarro, gente. Ganhou nada. Já eu ganhei várias barras de chocolate, um cartão de Natal e 2 enfeites para minha árvore de Natal, bem fofinhos. Também teve uma vez que eu ganhei de um navio, que a gente sabe da história, um comandante me deu um vale cruzeiro num maravilhoso navio conteneiro minúsculo sem nada a bordo, para eu passar uma semana fazendo a linha com ele, tipo para o Uruguai e Argentina. Nem louca, né? E, para finalizar, eu digo, ser bom é diferente. É o que eu disse, a gente não quer ser igual. A gente é feliz sendo menina, usando batom, essas coisas. Usando rosa. E, na verdade, a gente só quer ter os mesmos direitos, já que a gente tenta cumprir os mesmos deveres. E uma coisa assim, que eu acho muito importante é que a gente tem que tomar muito cuidado, as mulheres. Foi também o que a Jatique me falou uma vez. A gente, às vezes, se coloca em enrascada para parecer que é mais forte do que os próprios homens. Então, já cansou de ter... No primeiro ano eu fazia mais isso, hoje em dia eu não faço mais, eu já tenho juízo. Mas, tipo assim, eu chegava lá fora, onda de 4, 5 metros, aí eu olhava, mas acho que eu não vou solicitar o fechamento de barra, né? Senão vão achar que eu sou mulherzinha, né? Acho que eu vou tentar embarcar assim mesmo. Cara, eu me meti em tanta enrascada. Então, a gente não tem que provar nada para ninguém, a gente já provou, a gente está aqui. A gente conseguiu entrar nessa profissão super masculina. Então, isso é uma coisa assim que eu diria para as meninas que forem iniciar, né? Cara, não tem que provar nada para ninguém. Não se arrisca mais do que os homens se arriscariam para provar que você é mais macho que eles, porque não tem necessidade mesmo. E também vejo como uma grande responsabilidade. Nós, mulheres, de forma geral, a gente chega nos terminais, a gente vê a admiração do pessoal que trabalha na portaria do TECOM, na portaria dos terminais. Elas veem a gente como um exemplo, sabe? Então, a gente tem que fazer bem feito, porque a gente serve de exemplo para muita gente. E é muita responsabilidade, né? E que venham as próximas mulheres para a praticagem. Para concluir, eu fiz um videozinho, bem curtinho, calma. Eu consegui terminar no tempo, vocês viram que milagre? E todo mundo sabia que não ia dar, né? Eu falo pra caramba. E eu fiz um videozinho. Não é muito boa a resolução, porque eu peguei as fotos com as meninas que conseguiram me responder o e-mail, o WhatsApp. Então, tem foto que foi batida no celular, talvez fique um pouco tosco nessa tela grande. Mas a ideia é só homenagear as mulheres e mostrar como essa mulherada é macho mesmo.
Esse é o quadro atual das 12 mulheres práticas no Brasil. E esse é o vídeo. É para começar em breve. Agora vai. Não, não foi, peraí. Ficou pesado demais. Travou de vez. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Tem pergunta não, né? Acabou o tempo. Olha lá, gente. Tem? Power Ranger cor-de-rosa, Débora, quer dizer, prática, Débora. Peço para guardar um pouquinho. Nós vamos chamar o prático Marcelo Cajati para entregar uma lembrança do evento. Nós agradecemos pela sua apresentação.